Hora de Saúde. Oferecimento Neurogênesis. Com base no alicerce ciência, pesquisa e assistência, tem a solução neurológica para você. Hospital Adventista Belém. Acredita na vida. Caros amigos, mais uma vez no nosso programa dominical de saúde, Hora de Saúde, que é transmitido para todo o estado do Pará pela TV RBA, aqui em Belém, canal 13, todo mundo sabe. E meu orgulho pessoal, esse programa agora está sendo transmitido para o mundo inteiro via o link rbatv.dol.com.br ao vivo ou simplesmente DOL, de Diário Online, dol.com.br ao vivo. Eu gosto de falar porque nós temos espectadores do Canadá até a Patagônia, nas Américas, e temos espectadores da Noruega e da Suécia até Luanda, na África, e no Oriente Médio, no Líbano, no Azerbaijão, e o lugar mais distante é Perth, na Austrália. Então, o mundo todo está nos assistindo. Quando termina o programa, chegam os WhatsApps comentando. Esse nosso programa tem o apoio da Neurogênesis, que trata as doenças neurológicas, neurocirurgia, neuropediatria, neurointervenção, neuroclínica, comandada pelo Dr. Eric e pelo Dr. Fernando Pascoal, e pelo Hospital Adventista de Belém, uma das nossas referências médicas. Eu sempre falo para todo mundo, quando eu vim morar em Belém, eu sou amapaense, quando eu tinha 12 anos eu vim para Belém, os hospitais de referência eram a Ordem Terceira, a Beneficente Portuguesa, a Santa Casa e o Hospital Adventista de Belém, que a gente só chamava Hospital Belém. Hospital Belém. Era. Imagina, logo depois teve cirurgia cardíaca, no final dos anos 60. É isso. E o meu convidado de hoje, pessoal, é muito especial. Foi meu aluno, de novo. Vocês sabem que eu fico orgulhoso toda vez que vem um ex-aluno aqui. É o Dr. Diego Gadelha Vaz. Como é o nome de guerra? É Diego Gadelha ou Diego Vaz? Diego Vaz. Diego Vaz. O Diego é otorrinolaringologista. Ele formou em 2010, já tem 16 anos de formado. Ele é rinologista. Ele vai já explicar o que é isso para a gente. Ele mexe com cirurgias endoscópicas endonasais pelo nariz e cirurgia da base do crânio. Muito importante. Ele foi meu aluno, como eu já falei, na Federal, e ele fez residência em otorrinolaringologia no Hospital Santa Marcelina, em São Paulo. Eu dei plantão no Santa Marcelina, na UTI, uns bons tempos. É um grande hospital. Era o lugar, eu sempre falava, era o lugar que a gente mais trabalhava. Tinha uma TV na UTI lá, que criou teia de aranha, porque ninguém tinha tempo de sequer ligar. Né? Todo hospital tu ia, tinha aquele horário que tu ligava a TV, via. Não adiantava assim, olha, eu vou dar plantão, vai passar o jogo do Paysandu, naquela época lá em São Paulo, do São Paulo, do Santos. Nunca deu, porque a sobrecarga era incrível, a gente trabalhava, era muita gente, né? Muita gente, hospital grande. Muita gente, por isso que virou um hospital de referência. Exatamente, aquela região todinha. Muita. E a gente considerava, eu era da Escola Paulista de Medicina, a gente considerava uma extensão da escola. Abrange, é maior do que uma cidade, que é a Zona Leste todinha de São Paulo. A Zona Leste todinha de São Paulo. Maior do que Belém. É, maior que Belém. Incrível, né? A Zona Leste é maior que Belém. E era o hospital de referência de tudo, né? Hoje em dia é um dos hospitais de referência em São Paulo de tudo também, né? Sim. Que bom. E quando eu fiz pós-doutorado em 2001, por aí, eu fui lá algumas vezes com a equipe da escola para fazer angioplastia. Né? Marconi, meu amigo, era o responsável lá na hemodinâmica. E nós íamos juntos fazer as angioplastias lá. Sim, o bloco cirúrgico lá era um mundo, muitas salas. Era
uma, uma angioplastia atrás da outra. Que legal. Que bom que você fez lá. Eu não vou perguntar de ninguém, porque da minha época não deve ter mais ninguém. Não, da minha época, a minha turma toda aposentou. Ah. E ele tem aperfeiçoamento no Brasil, no exterior. E em Belém, ele faz procedimentos de alta complexidade. Tá? É uma das nossas referências agora na nossa região. Vocês sabem que tem umas especialidades que antigamente não existiam porque não tinha acesso. Não tinha acesso. Eu lembro que uma das cirurgias mais complexas que eu acompanhei foi uma cirurgia de hipófise também por dentro do nariz. Isso, eu também faço. Isso em 92, por aí, era um desespero. Né? Só tinha uma pessoa lá em São Paulo que mexia com isso, que era o Cetani. Né? Olha, foi na década de 90 que começou a chegar no Brasil as cirurgias por vídeo de nariz, inclusive a hipófise. Olha, eu te convidei porque eu soube que você fez uma cirurgia de um tumor de globo ocular pelo nariz. Exatamente. Tá? Então, eu ia começar conversando contigo assim. Olha, pessoal, coceira no olho, dor no olho, lacrimejamento, essas coisas que a gente acha que é só alergia, o olho ficou um pouquinho, hoje é sério, porque existem tumores orbitários. A órbita é o buraco do crânio onde fica o olho, que a gente nem sabia que existia, ou que praticamente eram impossíveis de tratar sem cortar o rosto, a face. E o Diego Vaz veio aqui para falar disso para a gente. O que é um tumor orbitário? Obrigado por ter vindo, tá, Diego? Obrigado mesmo. Eu que agradeço. Você é uma das nossas referências agora. Obrigado, doutor. Primeiro eu queria agradecer o convite de estar aqui. É uma honra estar aqui com o doutor Eduardo, foi meu professor. E assim como ele, sempre quis buscar as melhores tecnologias, as melhores cirurgias e perder aquela sensação que a gente tinha antigamente que existem cirurgias que só fazem em São Paulo, existem cirurgias que só fazem fora de Belém. E hoje em dia eu creio que a maioria das cirurgias complexas e que exigem tecnologias de ponta, a gente consegue ter acesso aqui em Belém. Dito isso, em relação aos tumores orbitários, normalmente o paciente ele vai apresentar abaulamentos no olho, então o olho vai ficar mais abaulado, como essa paciente da cirurgia que nós fizemos. Então tinha um abaulamento do olho, ele fica mais para frente, mais protruso. O paciente pode apresentar dores oculares muito intensas, inclusive usando analgésicos como pregabalina, analgésicos fortes para dores neurológicas. Pode apresentar perda visual, visão dupla, né? E como o olho também ele está próximo às estruturas do nariz, do crânio, também pode ter comprometimento de estruturas ao redor, né? Então, principalmente os sintomas que o paciente vai apresentar são esses. E, em termos de tumores, pode ter uma gama de tumores que o paciente pode apresentar. Tanto os tumores de dentro do olho, de estruturas como músculo, nervos, que podem surgir, benignos ou até malignos, e metástases, tumores de outros lugares podem aparecer também no olho. É uma gama de sintomas. A tua área de trabalho é ao redor do olho, dentro do olho é o oftalmo, né? Exatamente. Esse paciente normalmente vai procurar um oftalmologista, né? Queixa de visual, o olho abaulado é onde ele vai buscar o primeiro atendimento. O oftalmologista ele pode fazer esse diagnóstico inicial, porque o paciente vai procurar ele. Mas quando ele pede um exame de imagem e tem um tumor nessa região da órbita, como você explicou, é a parte óssea, onde fica o olho, nervo, músculo, vasos sanguíneos lá dentro, ele vai encaminhar para um especialista da área que vai fazer a avaliação para ver se é um caso cirúrgico. Que aqui em Belém, geralmente, é uma equipe que faz cirurgia de órbita, ou vai ser um cirurgião de cabeça e pescoço, ou vai ser um neurocirurgião, ou um otorrino, a depender da localização. Como eu expliquei, tem tumores que podem ser mais laterais, mais para cima, mais para baixo, ou mais perto do nariz, que é onde o otorrino se encaixa na história. Se encaixa na história. Me fala uma coisa. Vocês começaram, isso é muito interessante. Aqui na nossa região, a gente fica assim, tremendamente orgulhoso
sabendo que, de repente, aquela coisa que tu mandava para São Paulo, mandava para os Estados Unidos, por exemplo, na minha área não tem que mandar para lugar nenhum, tá? Exatamente. A nossa cardiologia de Belém é top no mundo. Os médicos, as equipes, os nossos colegas hoje muito bem informados, tá? Passou a época de, só em São Paulo, passou mesmo. E agora me fala uma coisa, como é que vocês conseguem operar isso aí? Explica. Como é uma região que está próximo de várias estruturas, né? Uhum. Como eu faço a cirurgia, sou otorrino de formação. Uhum. E dentro da otorrinolaringologista, como o doutor Eduardo explicou, eu faço rinologia, que é a parte da otorrino que são cirurgias de nariz, então, nariz e seios da face. Dentro das cirurgias de nariz, antigamente, antes da década de 90, como o senhor explicou, se fazia, não tinha a parte de vídeo, fazer cirurgias por vídeo. Então, chegou no Brasil na década de 90. Antes fazia com microscópio, bem limitado, visão somente reta. Né? Com endoscópio, nós temos endoscópios angulados de 0, 30, 45, 70, 90 graus. Instrumentos cada vez mais angulados. Então, foi possível desenvolver técnicas que antes nem existiam, porque fazia com microscópio reto ou fazia acesso aberto, que tinha que fazer cortes externos nos pacientes e que atingia uma morbidade muito maior, ou seja, o paciente ficava com mais sequelas, cicatrizes, né? Então, com o advento da parte da técnica por vídeo, eu fazendo a parte de nariz e cirurgias cada vez mais avançadas, a gente percebe hoje na medicina, cada vez mais estamos avançando os limites. Então, o otorrino antes fazia só nariz, está começando a fazer base de crânio, está fazendo cirurgias orbitais, a gente está cada vez mais extrapolando os limites com a tecnologia e com as técnicas. Então, durante muito tempo, eu fazia a parte de nariz sozinho, como otorrino, cirurgias avançadas, e há cerca de 3 anos eu comecei a treinar com outras equipes. Então, comecei a entrar em cirurgias, no caso de hipófise, que são as cirurgias de entrada da rinologia na parte avançada, cirurgias de base do crânio, que é cirurgias do crânio por dentro do nariz. Então, comecei a treinar com a equipe de neurocirurgia, fazendo as cirurgias de hipófise, com as cirurgias por vídeo, e aí começamos a expandir. Tumores que eram mais laterais, tumores que antes eram mais difíceis, nós começamos a abraçar junto com a equipe e fazer esses casos mais complexos. Então, há 3 anos, nós montamos uma equipe que consegue hoje abraçar esses tumores mais laterais, tumores de órbita, que antes nem fazíamos. E hoje em dia, com a cirurgia de hipófise, que é de entrada, foi o começo para a gente começar a atuar em outros tumores. Então, a cirurgia da órbita por dentro do nariz, eu faço a cirurgia toda por dentro do nariz, abro os seios da face, e aí é o limite da onde a gente parava antigamente, que era deixar a órbita toda exposta por dentro do nariz. E agora a gente atravessa essa barreira, abre a órbita, e consegue, com o mesmo equipamento que faz as cirurgias por nariz, por vídeo, com angulações bem de 90 graus, 70, nós conseguimos entrar na órbita, tirar tumorações dentro da órbita e preservando o nervo, preservando o músculo, preservando a visão, o movimento ocular, junto com a equipe da neurocirurgia, que abraçou junto com a gente esses casos complexos. Você está falando, eu estou empolgado. A tecnologia desse ponto chegou é demais, né? Sim. É demais. Espera aí que a gente vai continuar já, que por incrível que pareça, nosso primeiro tempo acabou. Turma, só um minutinho que essa é muita informação. Já. Hora de Saúde. Oferecimento Neurogênesis. Com base no alicerce ciência, pesquisa e assistência, tem a solução neurológica para você. Hospital Adventista Belém. Acredita na vida. A vida não para. E quando ela precisa de cuidado, você precisa confiar. O Hospital Adventista Belém tem mais de 70 anos cuidando de pessoas com tecnologia, experiência e um atendimento que vai além do diagnóstico. Hoje, ele faz parte da Adventist Health, uma rede com hospitais, centros médicos e clínicas em todo o Brasil. Isso significa mais segurança, mais estrutura e o mesmo cuidado de sempre com você. Hospital Adventista Belém. Acredita na vida.
A Neurogênesis atua no mercado de saúde com produtos e serviços que se moldam às diversas tendências da transformação digital. Tem como foco estratégias de atuação na Neurosaúde 4.0. O objetivo é revolucionar o atendimento médico e multiprofissional no contexto da neurociência, com entrega personalizada do diagnóstico à reabilitação neurológica. Neurogênesis, educação, pesquisa e assistência. Fones 984-510900, 3085-1600. Rua Municipalidade 985, 19º andar. Hora de Saúde. Oferecimento Neurogênesis. Com base no alicerce ciência, pesquisa e assistência, tem a solução neurológica para você. Hospital Adventista de Belém. Acredita na vida. Voltamos nessa conversa de super informação com o Dr. Diego Vaz. Diego Vaz foi meu aluno. Eu sempre falo que eu fico tremendamente orgulhoso quando os meus alunos vêm aqui e evoluem, né? Evoluem. Eu falo que medicina é uma área que não pode estragar a inteligência. Não pode estragar a inteligência. Tem sempre que evoluir. Diego, a tua equipe trabalha no Hospital Adventista de Belém. Essa equipe tem 3 anos já? Então, assim, essa equipe foi formada porque nós tínhamos uma insatisfação de querer sempre melhorar. Então, falava, não, esses tipos de lesões aqui é possível a gente fazer, é possível a gente expandir os horizontes e ir além dos limites. Então, é uma equipe com vários neurocirurgiões, né, que eu comecei a atuar, né, atuei no setor público com eles. Então, a gente não atua só no Hospital Adventista. Na verdade, cada um tem a sua clínica, né, e quando existem esses casos complexos, nós se juntamos. Nos juntamos e pronto. E fazemos tanto no hospital... Pode contar para a gente quem são, vai lá. Nesse caso dessa cirurgia, foi eu e o doutor Carlos Lobão, que é neurocirurgião. Que ele também tem uma especialização nessa parte de cirurgias endoscópicas da base do crânio. Certo. Entendeu? Então, nós conseguimos juntar 2 especialidades para o benefício do paciente. Para o paciente Com é certeza, ótimo, né? São 2 médicos, 2 visões. Então, no começo, a gente sentava muito para discutir os casos e ver o que dava para fazer, o que não dava, o que a gente precisava melhorar de equipamento, de material. E hoje em dia, eu creio que atingimos um nível de excelência. Certo. Sempre estamos insatisfeitos, né? Querendo melhorar, buscando cursos. Então, frequentemente, nós buscamos cursos no exterior. No caso das cirurgias de base do crânio e nas cirurgias de endoscópicas de órbita, no caso, especialmente da cirurgia endoscópica de órbita, nos congressos a gente vê que assim, é uma coisa que está evoluindo no mundo. Então, há anos nós víamos casos de pacientes sendo operados nos Estados Unidos, em São Paulo, em outros países, e aqui nós falamos, não, a gente consegue também fazer aqui com o que a gente já tem. Então, foi uma evolução através de cursos. Nos cursos, o senhor sabe que nós fazemos treinamentos em cadáveres, fazemos treinamentos com equipamentos mais modernos que nos cursos são disponibilizados e conseguimos para essa cirurgia, além do material moderno, conseguimos o navegador, que é um equipamento que é muito difícil conseguirmos aqui em Belém para esse tipo de cirurgia, porque muitas vezes os hospitais, convênios não entendem, nem conhecem que é possível a cirurgia. Este é um problema, né? Esse é um grande problema, que às vezes eles não têm protocolos, porque as cirurgias para eles não existem ainda, tecnicamente, e é uma realidade em muitos lugares. Então, mas mesmo assim conseguimos navegadores, que são tipo como se fossem GPS, que nos ajudam a guiar. A órbita é uma região que passa nervo óptico da visão, músculo que mexe o olho, gordura. Então, nós precisamos da maior segurança possível para, depois da cirurgia, o paciente sem tumor, ele também esteja sem déficit, sem perdas visuais, sem perda de movimento. Tu usaste um termo agora interessante, um GPS para... Exatamente. Mexer na região... Fantástico. Fantástico Fantástico mesmo. Exatamente. Fantástico. Então, os navegadores, eles começaram
creio eu, até com cirurgia cardíaca. Não, foi? Eles começaram com a cirurgia cardíaca e o coração se mexe e tudo mais, sempre foi mais difícil e foram expandidos os navegadores, né, para neuronavegadores, navegadores. Então, como é que funciona? Nós fazemos um estudo radiológico, uma ressonância do paciente antes da cirurgia para poder identificar os pontos. E aí, esse estudo está feito, nós jogamos numa máquina, que é o navegador, e ele, através de pontos, são esferas que a gente bota no rosto do paciente. Nós fazemos a calibragem antes da cirurgia, e aí depois tudo esterilizado para poder fazer a cirurgia estéril. E aí conseguimos localizar onde está cada estrutura, onde está o músculo, são os parâmetros anatômicos, onde está o osso, parâmetros que não mudam. Então, o osso X, Y, Z, nós conseguimos localizar. Para quê? Lógico, que isso não tira a habilidade do cirurgião o estudo anatômico, porque durante a cirurgia o paciente vai mudar, as estruturas vão mudar de lugar, nós vamos tirar coisas do nariz, tirar coisa da órbita e aquele estudo não vai estar atualizado. Então, aquilo é muito bom para o começo da cirurgia e para o planejamento, mas do meio para o final, basicamente, o que vale é a experiência do cirurgião e o estudo anatômico, né? Eu falo para os meus alunos... Você pode usar de muleta a tecnologia. A tecnologia, ela ajuda, mas ela não é uma muleta. Eu falo para os meus alunos... A IA nunca vai substituir um bom professor e um bom médico. Exatamente. Nunca. É porque todas as pessoas são diferentes, né? Exatamente. Todas. Não tem uma... imagina, eu mexo com doença cardíaca. Eu acho que eu não tenho nenhum paciente, que a receita é igual. Exato. Porque todos... Tem um que precisa de 5 miligramas de uma droga e tem outro que precisa de 120 da mesma droga. Exatamente. E nos procedimentos, o senhor sabe que muitas vezes nós começamos com um planejamento... No meio da cirurgia o planejamento é mudado, no final é outro, porque as coisas têm que se adaptando à realidade. Então, agora, tudo vai mudando. uma coisa, esse caso de vocês, que vocês começaram aqui na nossa região, deu trabalho? Como foi a clínica da paciente? Normalmente, esse tipo de lesão passa por vários médicos, né? Você sabe, dificilmente vai chegar num médico e vai resolver. Então, esse paciente veio encaminhado de um colega otorrino que estava suspeitando de uma sinusite. Porque as sinusites, às vezes, elas podem complicar com abscessos orbitários. Então, a infecção que está no seio da face, pela proximidade e pelos vasos sanguíneos dali, ela pode dar uma infecção para dentro do olho. E muitas vezes a gente tem que descomprimir o olho para dentro do nariz para drenar. Por isso que eu já tenho essa experiência com cirurgias orbitárias para drenar abscessos. E a suspeita desse colega que mandou para mim era que ela tinha um abscesso dentro do olho. Só que quando eu olhei as imagens, eu falei, não, mas isso aqui não está com cara de abscesso, tá diferente. E aí avaliei a paciente, ela tinha o olho abaulado, dor assim, totalmente incompatível com a clínica, tinha uma dor muito forte, tomava vários remédios para dor. E eu olhei o exame e falei, vamos pedir os exames específicos para a gente identificar. E aí, quando a gente pediu o exame de ressonância com contraste, aí apareceu a lesão que antes, numa tomografia simples, não aparecia. A partir daí... Interessante, na tomografia simples não aparecia. Sempre sem contraste não aparecia, porque normalmente depende do contraste para que a cápsula da lesão, as estruturas vasculares apareçam. E o colega fez porque ele suspeitava de uma lesão, de uma sinusite, então não pediu. E eu pedi o exame, apareceu a lesão. No mesmo tempo, eu entrei em contato com esse meu colega, o Carlos Lobão, que é neurocirurgião, que faz as cirurgias endoscópicas de hipófise junto comigo. E apresentei para ele o caso, expliquei que era uma lesão orbitária, que era próximo do nariz. E aí nós começamos a estudar, planejar estratégias e ver o que era melhor. E chegamos à conclusão que era possível fazer a cirurgia totalmente endoscópica, sem cortes externos e sem maiores comorbidades para paciente. Fizemos todo o planejamento, pedimos os materiais, ajustamos os materiais necessários e fizemos a cirurgia. Foi uma cirurgia tranquila, foi uma cirurgia rápida, a paciente não precisou ficar na UTI, foi para o quarto, que nesses casos normalmente o padrão é o paciente muitas vezes ir para a UTI por causa de comorbidade, anestesia e tudo mais. Mas a paciente foi para o quarto, no dia seguinte já estava sem dor. A principal queixa dela era a dor. Quando ela acordou sem dor, ela ficou maravilhada. Nossa, e é uma paciente muito querida, muito legal, marido também. E ela apresentou sem dor. Para ela, aquilo já era o sucesso.
E aí, com o tempo, a gente foi acompanhando, acabou tendo uma infecção no pós-operatório, mas tratamos. E depois saiu o anátomo patológico, que foi de um miofibroma, que é uma lesão benigna, mas que pelo fato de que, como o senhor explicou, que a órbita é uma estrutura óssea e qualquer coisa que cresce lá dentro vai comprimir. E ela sentia dor pela compressão. Como nós fizemos uma descompressão para dentro do nariz, então só aquilo já aliviou a dor dela. Tiramos a lesão, foi uma lesão benigna, estamos acompanhando, e a dor dela já melhorou gigantescamente, só o fato de ter feito a cirurgia. Tu me empolga, tá? Não, eu fico empolgado com essa... A gente está chegando em umas áreas fantásticas. Essa de vocês, puxa vida, e a tecnologia precisa que você tenha conhecimento para usá-la. Exatamente. Minha sogra, muitos anos atrás, alguém achou que ela tinha um tumor na hipófise. Tá? Aí o outro achou que ela tinha tumor na hipófise, a turma da neuro. São Paulo. Sim. Tumor na hipófise. Determinaram que ela ia operar. Aí alguém disse assim, não, na Escola Paulista, eu vivia lá, não opera sem alguém ver. Alguém olhou lá as tomografias, estava começando a ressonância magnética. Não, perdão, estava começando a ressonância. Ressonância. Alguém disse assim, isso não parece um tumor, vamos fazer uma ressonância, vamos fazer assim, 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 no corte tal, tal, tal. Era uma célula túrcica vazia. Olha só. Né? Entendeu? Mas quer dizer, eu sempre falo, tem que ter conhecimento para usar a tecnologia. Exatamente. nada. Nunca vai substituir a nossa experiência. Nunca, com certeza, com certeza. E, meu amigo Diego, que bom que você existe, que vocês existem. Né? Nas diversas áreas do conhecimento hoje da nossa área de trabalho, cada vez a gente fica orgulhoso de saber que está sendo feito isso. Né? Eu sou muito mais velho que você, eu tenho 40, vou fazer 48 anos de formado. Eu tenho 40 anos de idade. Pois é. Então, eu vivi uma infância sem televisão, por aí você tira como a coisa existia. Mas, olha, orgulhoso de vocês. Obrigado. Tá? Como a gente chegou no fim do programa, dedica o programa, tá? Te falaram que a gente dedica o programa? Não. Tem gente que dedica a Deus, a equipe, a ciência, até o SEIB já ganhou um programa. Até o SEIB ganhou uma dedicação. A pessoa mexia com vacina, então fica a teu critério. Eu dedico... Pode ser até a família. Eu dedico à minha família, que sempre me apoia, especialmente minha mãe, meu pai e minha esposa e minhas filhas. Isso é o motivo para eu sair todo dia de casa e trabalhar e querer ser o melhor. Eu acho que, assim, tem sempre uma grande insatisfação da gente de querer, assim, não estar satisfeito com o que está hoje e querer melhorar. Eu acho que é isso que faz a gente buscar sempre o melhor. Tanto o doutor Lobão, que entrou comigo nessa cirurgia, nós sempre buscamos cursos fora do Brasil, São Paulo, Brasil, o Rio de Janeiro, mas Estados Unidos a gente vai bastante fazer curso. Então, sempre buscando as melhores tecnologias, os melhores procedimentos, as melhores formas de serem realizadas. Então, sempre a gente quer ser o melhor do que a gente era antes, né? E conseguir trazer sempre isso para a nossa realidade, para cá, para Belém, saber que podemos trazer o melhor da medicina e a melhor estrutura que existe hoje no mundo, nós conseguimos trazer aqui para Belém. E isso é um trabalho árduo, nós temos que bater em várias barreiras, muitas vezes, convencer muitas pessoas a embarcar com a gente, né? Não é só o Dr. Lobão, mas tem uma equipe também de outros neurocirurgiões que entram comigo em outras cirurgias. Então, essa multidisciplinaridade, o doutor sabe, é muito difícil conseguir juntar outras equipes, outros profissionais para poder abraçar casos que muitas vezes são raros, são difíceis. Muitas vezes a gente vê médico que foge dos casos difíceis. Nós temos um problema, a gente corre atrás dos casos difíceis. Com certeza. Né? E isso faz com que nós sempre buscamos ser o melhor e trazer o melhor para o paciente. Então, isso é uma característica minha e da minha equipe. Obrigado, filhão. Sociedade civil toda, a sociedade toda e a família dele, pai, mãe, esposa e família
Família é básico, né? E para vocês foi o nosso programa, tá? O Diego volta de vez em quando para explicar para a gente a evolução disso, que é fantástico. Uma semana iluminada para todas e até domingo que vem. Tchau. Hora de Saúde. Oferecimento Neurogênesis. Com base no alicerce ciência, pesquisa e assistência, tem a solução neurológica para você. Hospital Adventista de Belém. Acredita na vida.